Olá, estamos com mais um Poderosamente e vamos trazer hoje a depressão episódica. Depressão episódica. O que é essa depressão? Maricele Bernini, psicóloga, que tem uma honra e alegria de uma vez mais ter aqui. Obrigada, Antônio. É muito importante a gente falar sobre as classificações, né, dos tipos de depressão, os subtipos de depressão, porque dependendo de como essa depressão se desenvolve, como ela é diagnosticada, os tratamentos podem se diferenciar um pouquinho. Então, assim, existe a depressão maior, que é aquela depressão clássica, né, que a maioria das pessoas compreende como tristeza, desânimo, desmotivação perante as situações da vida, e existe os subtipos de depressão. Então, a depressão episódica, ela aparece em um determinado momento da vida, normalmente vindo de uma situação onde a pessoa sabe por que ela começou a se sentir diferente, né? Por exemplo, a morte de um ente querido, uma separação, um roubo de um carro. Então, quando o indivíduo chega, né, no consultório de psicologia ou de psiquiatria, ele vem falando, olha, depois de determinada ocorrência na minha vida, eu comecei a me sentir diferente, e vi que é uma tristeza que apareceu depois dessa situação. E aí a gente pensa assim, a depressão episódica tem a classificação leve, moderada e grave. A grave com sintomas psicóticos ou não, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então ela chama depressão episódica porque ela acontece em um determinado momento da vida. É quando o chamado, não é um gatilho, alguma coisa que tirou ali da normalidade, alguma coisa que abala. Normalmente é assim, Antônio, mas isso não é regra, né? Pode ser que a pessoa comece a se perceber diferente, a atenção e a concentração começa a ficar diferente, ela fica desmotivada para fazer... Sono interfere? Sono, isso, sono, alimentação, ela vai começando a se perceber diferente, tanto fisiologicamente como emocionalmente. Mas normalmente é um profissional para detectar, né? A pessoa por si só não tem como, né? Na depressão, como eu falei, né, existem vários tipos de depressão e vários subtipos. Então, a depressão episódica é um tipo de depressão e aí os subtipos, né, leve, moderado e grave, com ou sem os sintomas psicóticos. Grave já precisa de questão de medicamento? Normalmente, na depressão episódica leve e moderada, não precisa de medicamento, mas cada caso é um caso, né? Pode ser que num episódio leve a pessoa precise sim de medicação, acompanhado de uma psicoterapia. E você disse muito bem, sempre um profissional da área da saúde mental para diagnosticar. Então, sempre que a pessoa se perceber diferente, é muito importante que ela procure um profissional. Porque pode ser uma tristeza passageira, que é normal, né? No decorrer da vida a gente se sente triste, mas pode ser uma depressão que está chegando. E por que, né, a depressão ela aparece de vez em quando? Porque numa depressão episódica, se bem tratada, ela fica só nesse episódio. Ou pode acontecer em outro momento da vida, mais lá na frente, mas é assim, um episódio tratado não aparece. Talvez, né, como eu falei, lá na frente ocorra um episódio de novo. Ela pode desencadear novamente. Se um outro fato vier a abalar, ela pode novamente voltar. Pode, mas a gente pensa assim que uma depressão episódica, ela fica só nesse episódio.
Quando uma depressão episódica não é tratada, ela pode evoluir para outro tipo de depressão, que é uma depressão maior. E a diferença, né, da depressão episódica para uma depressão maior é que a episódica ela tem uma curta duração, com Se fala em sintomas 90 mais dias, leves. seria isso mesmo? Eu vi alguma coisa 90 dias? Confirma. Depende do caso, Antônio, porque na depressão episódica leve, como os sintomas são muito leves, a pessoa pode não perceber que ela já está entrando num estado mais depressivo, né? Tristeza, choro fácil, Desmotivação. desmotivação. Isso. A pessoa com depressão episódica, ela tem todos os sintomas de uma depressão maior. Só que eles são mais rápidos, é tratado de uma maneira menos complicada, de uma maneira mais rápida. Mas não é porque são sintomas mais leves que não são importantes. Altera, né, a vida da pessoa, ela tem uma tendência de ficar mais lenta no raciocínio, a memória fica complicada. E é muito importante, é isso que a gente está falando, né? Porque às vezes a pessoa passa por uma situação difícil ao longo da vida e ela pensa assim: eu estou triste, mas vai passar. Só que a depressão não é só tristeza, né? A gente tem falado muito isso aqui, né? Nos nossos programas, que a depressão faz parte da vida. Em algum momento da minha vida eu vou me sentir triste. Apesar de que nenhum de nós queremos ficar triste, né? Mesmo sabendo que Mas vai ocorrer, impossível mas a gente a gente não ficar triste, né? Mas no episódio depressivo, essa tristeza, ela é um pouco mais prolongada, junto com todos os outros sintomas que eu falei. Mas tem como evitar, Maricel? A depressão? É porque a depressão, Antônio, ela não depende só do que acontece nas situações da vida. Depende da genética da pessoa. Vamos supor, se na sua família existem muitas pessoas com diagnóstico de depressão, pode ser algo genético. Você pode ter uma propensão a desenvolver uma depressão. Isso, não, alguma altura da vida, pode desencadear. Pode haver um gatilho, se isso está na tua genética, pode ser que venha desencadear, não é regra. Porque se eu tenho familiares que já receberam diagnóstico de depressão, eu tenho uma facilidade de desenvolver caso aconteça uma tragédia na minha vida, um trauma, mas não é regra, porque pode ser que esse gatilho não seja o suficiente para desencadear em mim essa doença. Por exemplo, na depressão, nessa episódica, jamais poderia uma pessoa chegar ao ato extremo, porque ela é mais leve, né? Ou pode acontecer? Pode. Então, Antônio, a depressão episódica é um tipo de depressão. Na subclassificação tem a leve, a moderada e a grave. Então, mas ela pode chegar? Pode, porque em alguns casos de depressão episódica grave, pode haver sintomas onde a pessoa tenha delírios, alucinações, né? Nos delírios, o que acontece? A pessoa tem claramente para ela que os pensamentos distorcidos dela são verdadeiros. Pode haver uma alucinação, onde a percepção do indivíduo é alterado. Então pode vir a ser, sim, uma subclassificação onde os sintomas levem a pessoa a desistir da vida dela. A gente está falando muito a questão da depressão, trabalhando. A alimentação, como é que é normalmente de uma pessoa depressiva em um grau mais elevado? Tem que se mudar, às vezes, uma alimentação? Olha, mas essa sua pergunta é muito boa, porque quando a pessoa está deprimida, normalmente, né, nada é regra, mas normalmente
a alimentação dela fica modificada, porque muitas pessoas com sintomas de depressão comem a mais e pode desenvolver um distúrbio alimentar, uma diabetes, algum problema digestivo, mas muitas pessoas também podem desenvolver uma repulsa por comida. E a pessoa começa a ficar deprimida, desnutrida, e existe casos, né, documentados, registrados, de pessoas que vieram a óbito porque simplesmente pararam de comer. Então é assim, a depressão é uma doença que não deve ser desconsiderada, mesmo com os sintomas leves, porque junto com ela começa a vir outros tipos de problemas de saúde também. Quer dizer, a família ou quem está próximo tem que ter uma atenção muito, muito especial quando vê que uma pessoa não está bem, quer dizer, que merece uma atenção, porque pode se agravar, né? Pensa assim, que quando a gente convive com alguém, a gente começa a perceber essa pessoa está diferente. Mudou a conduta. Mudou a maneira como ela percebe o mundo, o que ela fazia que ela gostava tanto, ela já tem um pouco mais de dificuldade de fazer ou não faz mais. E a pessoa que está deprimida, Antônio, ela tem dificuldade em pedir ajuda porque ela se percebe diferente, mas ela acredita assim, vai passar. Eu tenho outras prioridades. Mesmo deprimido? Mesmo deprimido. Muitas pessoas deprimidas não conseguem pedir ajuda. E como é que uma pessoa, vamos supor que não procure um profissional, possa ajudar uma pessoa nessa situação? Ouvindo, tentando aconselhar. Olha, assim, é muito interessante, né, isso que você está falando, porque a depressão é uma doença e toda doença precisa ser tratada. Não dá para ignorar. Assim, lógico, né, que a pessoa, um familiar que está percebendo outro familiar deprimido, é óbvio que acolher, compreender, ser generoso com essa pessoa... A gente normalmente gosta de aconselhar, né? Mas nesse momento... O aconselhamento faz parte do tratamento, porque doença precisa ser tratada com profissionais, né? Então, assim, os familiares que acolhem, que compreendem, é importante. Porque tem a maneira da abordagem, né, Maricele? O profissional ele tem toda a técnica para abordar, né? Sim, né? Mas é assim como a gente estava falando, o familiar, o amigo, um colega de trabalho que acolhe a pessoa deprimida, que compreende, que auxilia, é muito bem-vindo fazer isso, mas como se trata de uma doença, é tratado dentro de clínicas, de consultório. Nós estamos falando vários temas da depressão. Pode acontecer também de a pessoa ficar um pouco mais exaltada, mais violenta no estado depressivo? Pode, porque existem alguns tipos de depressão que vêm acompanhada de outros transtornos psiquiátricos também, né? Por exemplo, que eu falei do episódio depressivo com sintomas de alucinação, de delírio. Então as pessoas podem sentir coisas que na realidade não estão acontecendo, mas para ela sim, né? Então também na depressão pode vir acompanhado de um transtorno de ansiedade, de uma síndrome do pânico, onde numa crise a pessoa no desespero acabe fazendo alguma coisa que seja muito grave para a própria vida dela ou para a vida do outro. Resumindo, então, às vezes ela nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. A depressão tem dezenas de sintomas e junto com a depressão pode haver outros transtornos mentais também. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Por exemplo, Antônio, no transtorno afetivo bipolar, no polo
da depressão, porque tem o polo da euforia, né? Tem o polo da depressão. A pessoa pode ter outros diagnósticos junto com a depressão. Então, assim, sempre que a gente fala de um transtorno mental, a gente precisa fazer uma análise assim, bem detalhada, bem profunda e bem feita, porque pode estar acontecendo outras coisas junto com os sintomas depressivos, né? Então a pessoa pode ter não só um único diagnóstico, ela pode ter outros diagnósticos, 2, 3, 4 diagnósticos junto, não só sintomas de depressão, mas um conjunto, né? Uma síndrome, muitos sintomas que são tratáveis e por isso a importância de procurar um profissional. Psicóloga Maricele Bernini, alguma coisa mais que gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Eu diria para as pessoas que estão ouvindo a gente, Antônio, que sempre que elas se sentirem diferentes, não só nas questões psíquicas, mas nas questões físicas também, procure um profissional. A gente é a nossa prioridade, né? Porque muitas coisas que no começo são mais simples, mais fáceis de tratar, se a pessoa for deixando e vai indo, depois é um pouco mais complicado, inclusive não só para o profissional que está tratando, mas para a pessoa também, porque é muito sofrido, né? E algo que poderia ser tratado rápido, às vezes pode demorar anos se a pessoa demorar para pedir uma ajuda, vai prejudicando as questões profissionais, questões financeiras. Quantas pessoas, né, acabam com um relacionamento amoroso por causa de um problema psiquiátrico ou de um problema psicológico? Então, se sentiu diferente, procura um profissional. E este profissional é quem? O psicólogo e o psiquiatra. Ok. E você que nos acompanha, pode mandar também a sua sugestão, estaremos aqui abertos, tá? Temas que devem ser abordados, nós estaremos aqui também trazendo para que a psicóloga Maricele Bernini nos faça aí os temas, né, sejam debatidos aqui no programa. Gente, encerrando aqui mais um Poderosamente, e até a próxima semana.